Momento da palavra na reunião do Cordão. Glória a Deus. Aleluia. Gente, eu queria poder avançar mais um louvor, mas o que eu tenho para falar aqui é algo muito profundo essa noite. Muito profundo. E certamente vai impactar a tua vida essa noite. Eu comentava no começo da nossa reunião que quando eu tive um encontro genuíno com Deus ali em São Paulo, depois de alguns dias eu ouvi a voz do Senhor no meu coração, porque a voz de Deus não se escuta no ouvido, irmão. Se alguém falar no teu ouvido, desconfia que pode ser o capiroto disfarçado de anjo de luz. Deus ele fala no coração, é aqui dentro. Você não escuta com os teus sentidos normais, audição, visão, paladar, tato, olfato. Não. É com o coração, é com o espírito. Você vai entender como é que é esse mistério. E eu lembro que eu estava muito bem dormindo uma noite ali e aquela voz gritava comigo. E Deus não é de falar muita resenha. Ele fala uma vez só. Jairo. Faz uma brincadeira em casa. Pega a tua mão e puxa um pavilhão auditivo. Essa concha, vulgarmente conhecida por orelha. Pavilhão, é, professora? Pavilhão auditivo. Fala assim o teu nome. Jairo. Dá uma sensação de retorno. As duplas sertanejas antigamente, quando não tinha uma caixa de som, retorno, né, irmão Rodrigo? Fazia assim, né, Rodrigo? Alô, você é rico, milionários, amigos nossos lá de São Paulo? Cantavam assim. Essa foi a sensação que eu tive, como se alguém gritasse no meu ouvido, mas não tinha ninguém, eu estava dormindo, irmão. Jairo, a partir de agora não é tu mais que vive, mas eu que vivo em ti. A palavra que você leu hoje. Levanta e vai ler Zacarias. E Deus, quando Ele fala, irmão, já dá todo o enredo. Quando Deus fala com a gente, levanta e faz, você já tem todo o cenário, já tem toda a alegoria, já está construída. Ele estava falando para pregar o livro Bíblia. E não é que eu descobri que dentro da Bíblia tem um livro chamado Zacarias, que casualmente é um dos profetas menores que consta aqui na Bíblia. E eu comecei a entender, mas por que Deus está mandando ler Zacarias? Aí eu fui estudar e percebi que Zacarias era um profeta que 500 e poucos anos antes de Cristo, ele encorajou a reconstrução do templo interrompido por quase 10 anos. Ou seja, depois de 70 anos de cativeiro, Nabucodonosor, está a pessoa de história que não me deixa mentir, irmãos. Isso aqui é fato histórico, é conhecimento histórico. O povo judeu, que era o povo escolhido, ficou preso 70 anos lá, porque Deus estava moldando, moendo, eles não se voltavam para Deus. O povo sempre foi com o coração duro, Deus se revelando, e o povo rebelde, não quero saber de Deus, que esse negócio de religião. Até eles achavam que Deus era religião. E faziam o que não prestava aos olhos de Deus. Aí Deus tinha que moer, até que mandou eles ficar cativos. Pegou uma geração inteira lá, ficaram de cativeiro. Lá desse cativeiro, saíram 2 profetas juntos, contemporâneos, né? Ageu e o próprio Zacarias, e tornaram-se grandes profetas da Bíblia, né? Inclusive o profeta messiânico. Imagina, antes de vir Jesus, ele já falava da vinda do Cristo, irmão. Então, para você ver como Deus já se manifestava naquela época, querendo mostrar que nós ainda teríamos o privilégio de poder realmente ver Deus encarnado nessa terra, como no caso do nosso Cristo, né? O Jesus Cristo que esteve aqui. Então eu comecei a entender que quando o propósito de Deus chamar Zacarias era para combater aquela empatia em relação à fundação do novo templo, que o templo havia sido destruído. Entenda o mistério. Escuta, fica na fiação que tu vai entender a revelação essa noite. Ninguém está falando de templo de tijolo aqui. Hoje nós somos templo do Espírito Santo, mas naquele tempo havia uma fundação, um templo a ser reconstruído, porque ali era o lugar de culto. O véu ainda não havia sido rasgado, era só o sumo sacerdote da terra que tinha acesso àquele lugar. Nós, pequenininhos, não tínhamos nenhuma condição para isso, irmãos. Tínhamos que submeter aqueles sacrifícios, aquela prisão espiritual, e muitos não estavam afim disso aí, irmão. Tanto que ficaram em apostasia, em esfriamento 10 anos, e passando perrengue. Opressão sobre opressão, os inimigos oprimidos, desânimo total. Da mesma forma que a gente passa hoje, que a igreja passa hoje, ninguém quer saber de Deus, está aí oprimido. Quem sabe eu vou descontrair numa festa, eu vou fazer outras coisas, porque eu não estou aguentando essa opressão, e não consegue entender que tem que correr para os pés do Senhor. E essa negligência, ela causa uma devastação na vida do ser humano. Uma devastação. Porque Deus, Ele quer cumprir um propósito de vida abundante, não só aqui, como uma vida eterna. E nós, cabeça dura, cabeça de prego, não entendemos isso. Dizemos que temos uma religião para nos sentirmos confortáveis. Eu sou católico, nunca vai à missa, nem para rezar o terço, quanto mais inteiro. Eu sou evangélico, eu faço todas as campanhas, eu vou um monte. Chega em casa, chuta o cachorro, joga água quente no gato, xinga a mulher.
Não, eu sou espírito, eu creio na reencarnação. E não crê que Deus encarnou para que nós tivéssemos uma vida e vida abundante aqui nessa terra e depois a vida eterna. Então as pessoas vão se apegando a essas crenças e vão se desviando do foco maior. E aí Deus levanta um profeta chamado Zacarias, para que falasse com esse povo se acordasse, assim como Deus está falando aqui essa noite na minha boca, irmãos. E Zacarias era um profeta menor, assim como o cordão é pequenininho. Olha que interessante a comparação que Deus coloca no meu coração para fazer aqui essa noite. Zacarias, capítulo 1, versículo 3. Portanto, diz-lhes, Deus falando para Zacarias dizer para o povo daquela época: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim. Vós todos tornai-vos, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Uma frase tão simples, mas com tamanha profundidade, e mesmo assim o povo estava endurecido. E quando Deus resolve abençoar alguém, como fala lá João 15,16, entendo que não são vocês que me escolheram, mas eu que vos escolhi. Aí, como diz o meu querido pastor Salvador, e virou serviço. Quando ele te escolhe, mano, não tem como tu correr, né, Rodriguinho? É como o profeta Isaías fala, ele joga um anzol e traz que nem peixe, porque ele te ama tanto que não vai permitir que tu te perca nas coisas desse mundo, que tu desfrute delas, porém em santidade. E aí eu começo a discorrer rapidamente uma introdução que vai levar alguns versículos, para que depois eu entre na ministração efetivamente que eu tenho aqui para vocês essa noite. Salmos 30, versículos 4 e 5, não te preocupe em pegar a Bíblia, depois eu faço uma edição no YouTube e coloco embaixo legendado cada versículo, para você poder acompanhar, examinar as escrituras e saber que não são palavras de persuasão humana que estão sendo ditas aqui, mas são as escrituras do livro chamado Bíblia, e a palavra revelada através dele. Cantem louvores ao Senhor. Vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura só um instante, só um minuto. Mas o seu favor, a sua benevolência, essa dura a vida toda. O choro, escute, o choro, a dor, o lamento, o luto, ele pode persistir, durar até uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando você entende que no meio da tribulação, que é uma oportunidade para que nós nos voltemos para Deus, porque o coração vai ficando mais leve das coisas, te desconecta de tudo aquilo que te rouba a atenção, que te desvia de estar na presença de Deus. E entenda que aqui estar na presença de Deus não é necessariamente estar dentro de um templo ou de um local de culto, mas é você cultuar Ele em espírito. A oportunidade que Deus nos dá no ato de congregarmos, ou seja, de nos encontrarmos, é para que nós nos aperfeiçoemos nesta consciência, para que depois de terminado este culto, continue cultuando. Você continue orando sem cessar, não necessariamente ajoelhado em tua casa, no teu trabalho, mas o tempo todo como um computador que fica um looping na tua cabeça, falando santo, 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 como será na eternidade. E aí você acaba adquirindo uma intimidade maior com Deus. Então louvar a Deus, como o salmista fala, é justamente buscar esse Deus. Mas aquele povo que Zacarias falava naquela época, e que ainda nós falamos nesse tempo, é coração duro, irmãos. É coração duro. Por isso que em Provérbios 13, 24, escrito pelo nobre sábio Salomão, quem se nega a castigar e disciplinar o seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Então, a gente ouve muitas frases, não, Deus não castiga, não, Deus não é mau, Deus é bom. Não, Deus é bom, mas Deus é justiça. Se você tem um filho que você ama, você vê ele se perdendo, você não vai dar corda para ele. Você vai poder instruí-lo, e a correção com a vara não necessariamente é uma surra, é uma exortação. Para com isso, guri. Para com isso, guria, como a gente fala aqui no sul, nós gaúchos. Então ensinar o teu filho no caminho que ele deve andar, para que ele quando cresça não se desvie dele, não significa punir e atormentá-lo, mas significa justamente você exercer aquilo que Deus quer exercer conosco ao nos disciplinar. Então muitas vezes Ele permite que nós passemos até por perdas, por enfermidades, por perda de familiares, perda de patrimônio, perda financeira, aquilo que mais machuca a gente, para chamar nossa atenção e entendermos que aqui é um tempo transitório, somos peregrinos, estamos aqui de passagem, não coloquemos toda a nossa atenção nisso,
Desfrutemos, amemos-nos, ajudemos-nos uns aos outros, mas entendamos que nossa passagem aqui é breve. Por isso, ensina teu filho no caminho que ele deve andar. E busque esse Deus de todo o coração. Olha o que o salmista fala no capítulo 95, entre os versículos 6 e 8. Vinde, adoremos e prostemos, ajoelhemos. A gente nem se ajoelha mais para orar em casa. Ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Entenda que esse Criador não é um santo de barro, de gesso. É o Deus Todo-Poderoso que está no céu, acima de principados e potestades. Ele é o nosso Deus. E nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje nós, sendo o seu povo, ouvirmos a sua voz e não endurecermos os nossos corações, assim como na provocação, como no dia da tentação do deserto, esse Deus vai nos abençoar. O que acontece é que muitas vezes você fala de Deus, não, eu tenho minha religião. Você quer falar de Deus? Não mistura Deus com as coisas, deixa Deus no cantinho dele, como se Deus fosse um acessório. As pessoas não conseguem entender que Deus quer fazer parte da nossa vida. Elas moldam segundo as suas consciências idólatras, suas consciências catequizadas, limitadas pela religião. Não deixam entender que esse Deus é infinitamente maior, tanto quanto Ele é os seus pensamentos, além daquilo que pedimos ou pensamos. Não, Deus tem algo mais importante para fazer do que se preocupar comigo, deixa que eu me viro. E assim vamos nos tornando presunçosos, arrogantes, irmãos. E Deus vai se entristecendo porque Ele quer abençoar. Ele está pronto para se derramar. Pronto para que você abra a porta e o convide para morar dentro do seu lar. Mas não adianta, vai se endurecendo. Mas como é que a gente explica isso, irmão? Eu vou explicar como. Vamos dizer que Deus é a luz, por exemplo. Ele é a luz, amém? Mas como é que o povo vai entender isso? Aleluia. O Paulo fala, dá uma aula aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende essas coisas espirituais. Não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que esses doidos estão fazendo reunião lá na garagem? Pode alguém pensar por aqui? Que loucura é essa? O que está acontecendo lá? Era assim naquele tempo. As pessoas não entendiam que a partir do momento que havia esse encontro, estava havendo uma manifestação espiritual, como Jesus tinha falado para Pedro. Ei, escute. Quando Pedro teve a revelação de que ali estava o Cristo, né? Quando ele perguntou ainda, vem cá, o que estão dizendo que eu sou aí fora? Uns falam que tu é o João Batista, outros falam que tu é a reencarnação de Elias. E vocês, o que vocês acham que eu sou? Aí o Pedrão saltou na frente, tu é o cara, tu é o Cristo, tu és ungido, o enviado de Deus. Aí Jesus falou assim, olha, Pedro, realmente eu sou isso que tu está dizendo. Mas não fique envaidecido, porque não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai que está no céu. E por essa revelação eu vou contar um segredo espiritual para ti, que até agora a humanidade não entendeu, porque continua cega nos seus rituais, nos seus sacrifícios. As portas do inferno não prevalecerão contra vocês, quando vocês forem corpo, quando vocês forem um só, quando vocês forem como um cordão de 3 dobras, igreja sólida, cuja rocha sou eu. Não é tu, Pedro. Tu é pedregulho. A rocha, a pedra angular, a pedra de esquina sou eu. E aí se estabeleceu a igreja na terra. Mas a religião distorceu. Botou Pedro de papa, virou uma colhambação, irmão, que até evangélico quer ter papa hoje. Nós não podemos perder esse foco do que Deus quer falar aqui essa noite, para que nós entendamos que Deus quer que cada um de nós que está aqui, independente da nossa crença, da nossa formação religiosa, Deus quer passar uma borracha, lavar com o seu sangue tudo isso, para que nós compreendamos que Ele tem coisas maiores para o seu povo nessa terra. O profeta Jeremias, no capítulo 6, versículo 19, ouve tu, ó terra. Palavra pesada, olha que eu hesitei nesse versículo. Ouve tu, ó terra. Eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Irmão, vou ler de novo para que você não se distraia, o diabo não roube a tua atenção. Isso aqui é um segredo espiritual profundo. Deus não gosta de mim. Eu joguei pedra na cruz. Por que Deus faz isso só comigo? E começa aquela lamúria, aquela ladainha. Escuta o que o profeta está falando naquele tempo já, irmãos. Ouve tua terra, diz o Senhor.
eis que eu, Deus falando, trarei mal sobre este povo. Mas que mal é esse? O próprio fruto dos seus pensamentos. O que você está pensando? Você está pensando na abobrinha? Não, esse cara sou eu, não preciso de Deus. Não, deixa eu viver a minha vida assim. Para com esse negócio de religião, já é. Escolheu ser crente e deixa eu na minha. Eu vi muito da minha família isso. Até hoje escuto. O fruto dos pensamentos chama juízo ou bênção. Lá atrás a gente já viu outras pregações, só ver no nosso canal que você vai ver. Deus nos permite escolher a bênção ou a maldição. E ainda sugere, escolha a bênção. Para que você e seus filhos se deem bem. Mas você está pensando só bobagem, não se arrepende dela, porque a tua arrogância não permite. Aí olha o que o salmista fala no Salmo 109, versículo 17. Visto que esses tais, que Jeremias fala, amaram mais a maldição, que ela lhe sobrevenha. Como não desejou a bênção, que ela se afaste dele. Entendeu? Não adianta você estar sendo oportunizado a buscar Deus. Sempre tem algum chato que convida você para vir orar. Vamos lá naquela reunião. Vamos na casa da irmãzinha. Vamos naquela igreja. Vamos naquele lugar onde as pessoas estão buscando Deus. Não tem tempo para isso. Não dá. Trabalhei o dia inteiro, estou cansado, amanhã vou ter que levantar de novo. E aí fica naquela desculpa esfarrapada e na agenda nunca tem espaço para Deus, porque ele não aprendeu o Deus Espírito. Ele não teve esse discernimento espiritual. O Deus que ele conhece é o Deus da religião. E a partir do momento que nós entendemos que Deus quer se revelar não como uma religião, mas Ele quer se revelar como santo e Pai amoroso, aí é que você vai começar a entender o que o próprio Jeremias fala, já no capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei, Deus falando, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Olha o que Deus pensa de vocês. Olha o que Deus pensa de mim. Que coisa maravilhosa isso, meu irmão. Eu choro quando leio essa palavra. Aleluia. Diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa bênção que você está esperando, os teus pensamentos bons vão vir. É que antes da bênção precede a prova. Temos professoras aqui, eu sempre gosto de usar como metáfora, que temos três professoras aqui essa noite. Né? 3. Denise, Andréia, Andressa. Tem mais uma aposentada ali, Arminda também. Né? Quietinho. Quando você vai provar alguém, você submete essa pessoa a uma prova, não para sacanear ela. Tem exceções, como tudo. Mas presume-se que a prova, ela tenha o propósito de avaliar aquela pessoa para ver se ela está capacitada a ser promovida, aperfeiçoada, honrada, abençoada. Então Deus, irmão, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele está falando aqui, eu tenho a vocês coisas boas, eu só penso coisa boa para vocês. Mas se o pensamento de vocês for mal, como fala no capítulo 6, não tem jeito. Vocês estão chamando o juízo para vocês. Vocês estão se matando. Mas a partir do momento que vocês entenderem isso, vocês vão entender que, devido a essa natureza caída, vocês se afastaram de mim. Eu vou ter que permitir que essas tribulações cheguem para vocês, para que vocês sejam aperfeiçoados. Aí lá em Romanos, Paulo fala, no capítulo 5, entre os versículos 19 a 21, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, no caso o Adão da Eva, um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Quem é esse outro único homem? Jesus. A lei foi introduzida para que a ofensa, o pecado, a transgressão abundasse. Ele permite que a gente pegue cada vez mais, vai, te intoxica, te droga, te arrebenta, te prostitui, te mata. Faz tudo isso. Tem uma lei que fala que é para tu não fazer, mas faz. Eu vou escancarar, eu vou botar na vitrine o que tu está fazendo. Faz. Porque depois, aonde esse pecado, aleluia, abundou, vai transbordar a graça. Para qual propósito? A fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna. Mediante Adão? Não, mediante Jesus. O
nosso Senhor. Então Deus permite que nós passemos por tribulações. Há uma lei, mas você não quer saber dela. Os seus pensamentos são maus, você não quer saber de Jesus, porque é mais fácil você interpretar Jesus como religião. Eu tenho a minha religião. Tá, cara, e daí? O que adianta tu ter a tua religião? Aí Deus começa a se derramar e se revelar. E agora então eu começo a entrar na ministração dos próximos 15 minutos. Eclesiastes capítulo 7, versículo de 2 a 4. Segure o coração, porque a palavra de Deus não é minha. Está na Bíblia. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa que tem uma festa. Pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso muito a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto. Mas os tolos estão nas casas de alegria, nas festas, fugindo da realidade. Como é que pode um coração dolorido formosear o rosto? É que quando o teu coração se quebranta e você mostra que tem alguém, gente aí dentro, pode ser o arrogante, pode ser o soberbo, no momento da dor, no momento do luto, Deus extrai aquilo que é mais genuíno, daquilo que é mais humano dentro de você. Você está entendendo? Quantas pessoas eu tenho ouvido por esses dias, irmãos, contando histórias para mim, irmãos que me ligam pedindo oração, pessoas que a gente fica sabendo que se converteram na enfermidade. Conversão e mudança de caminho, é voltar para Deus. Um Deus que sempre esteve aqui dentro, mas não encontrou espaço. Você não deixou ele ficar no coração, botou ele lá no rim, intestino, grosso, mas não dava acesso ao teu coração. Quando você abre o coração para esse Deus, você vai valorizar os momentos de luto. Os momentos que eu mais tive a atenção da minha família foi em velórios, por incrível que pareça. Eu lembro que há um ano atrás, um pouco mais que isso, no velório do meu tio, ainda parece que foi profético. Eu cheguei e disse assim, tomara que nós não nos encontremos no próximo velório, que tinha pessoas que eu amava que há muito tempo eu não via. Não queriam se encontrar, porque preferem as festas. Não querem estar em oração, não querem estar em uma congregação como essa, onde também há alegria, só que é uma alegria espiritual que eles nunca vão entender. Foi boca de profeta, porque 6 meses depois, aqueles mesmos estavam velando o meu pai. E eu estava fazendo o funeral dele. Louvado seja o Senhor. Então você precisa entender, irmãos. O próprio profeta fala isso, os vivos precisam pensar nisso. Mas como é que eu vou botar na cabeça de alguém que não quer entender isso aí? O religioso não quer aceitar. Então lá em Provérbios 9, de 8 a 10, olha a instrução que o sábio Salomão nos dá. Não repreenda o zombador, o escarnecedor. Não repreenda. Não repreenda. Caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Quando Deus nos manda pregar o Evangelho em Marcos 16:15, ide a todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós conversávamos sobre isso hoje. A nossa função é levar a mensagem. Quem vai te convencer de que ela é genuína, de que ela não é uma invencionista da nossa cabeça, é o Espírito Santo de Deus. Porém, você tem que ter uma percepção, irmão, e é fácil. Deus te dá um time para tu perceber quando o cara é pedreira ou quando o cara é gente. Se começa a querer falar de Jesus, aí ele começa a querer vir da satisfação. Não, eu tenho a minha religião, não. Eu sou isso, eu sou aquilo, não, fica tranquilo. Não, eu também rezo. Não. Ele começa a se justificar para ti. Para. Pega mais para esse cara, deixa Deus tomar conta dele. É experiência, é prática aprendida com Salomão. Olha a intenção, que coisa maravilhosa você ler o texto, a escritura e a palavra se revelar. Aí tem aquele que chega atribulado, você para falar com ele. E quanto mais você começa a mostrar, não no sentido de acusar, de apontar, de julgar, mas de mostrar, mano, está acontecendo isso porque você está fazendo aquilo. Você começa a mostrar que toda ação tem uma reação. E ele quer saber mais, realmente eu sou um babaca, eu preciso melhorar, irmão Jairo, pastor Jairo, não importa como me chame. E a pessoa vai refletindo, ela vai trazendo a mente, mano, Deus vai colocando o sentimento e vai abençoando essa pessoa. Não por acaso que pessoas que nos procuram e abrem esse coração, eu sempre digo isso. Pessoas que nos procuram nos momentos de maior aflição, irmão, a coisa mais linda que Deus tem mostrado pra gente. Né, irmão André? Você fala pra pessoa, mano, para com essa idiotice,
tu vai melhorar. E na hora o cara estanca aquilo, ele para. Ele obedece a instrução. Ele não se sente humilhado. O que esse cara pensa que é para querer me dizer isso? O que esse careca está pensando com isso? Cara, a pessoa começa a prejulgar o portador da mensagem. A arrogância é tão grande que ele não para ouvir o conteúdo dela. É mais ou menos como o carteiro que chega com o Sedex, tu não quer receber o Sedex que tu está esperando, porque o cara está cheirando mal, está muito suado, a roupa dele está suja. E você fica dando mais atenção para o mensageiro do que para a mensagem. E perde a bênção. É assim que a religião muitas vezes faz. E nós não percebemos, irmãos, o quão arrogante nós nos tornamos. E aí olha o que acontece. O próprio livro de Provérbios fala no capítulo 3, versículo 33. Deus sabe o quanto eu relutei em ler essa palavra, mas eu tenho que ler. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas Ele abençoa o lar dos justos. O ímpio quer dizer aquele que é desumano, que não tem piedade, entenda? Não é que não seja evangélico, não distorce. O ímpio aqui tem uma característica muito clara, é o arrogante, é o presunçoso. Ele é o que sabe tudo, o resto não sabe nada, ele é o bambambam. Esse cara não tem como ter bênção sobre ele. Ele está tão cheio de si mesmo que não cabe Cristo dentro dele. Mas quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e permitimos que o Espírito Santo nos encha, aí você vai ver o que é as bênçãos correr atrás de você. Por isso, irmãos, que eu me inspiro muito no que está ali em Hebreus 3:13. Antes, exortai-vos, ou seja, estimular, persuadir. Vamos lá, galera, vamos se voltar para Deus, vamos orar. Ô André, pega o teu pessoal, dá as mãos para ela, pega lá o meu compadre Romildo, pega lá a Andressa, a mãe dela, vamos orar todo mundo, vamos buscar Deus, que vai passar essa tempestade. Vamos crer, Arminda, que daqui a pouquinho Deus vai fazer uma coisa tremenda na vida do Gilberto, que nem ele vai entender. Vai lá, Gui, te agarra com Deus, Deus vai abrir porta para ti, cara, e as coisas vão exortar, é isso. Vamos, Deus está com vocês. Você vai persuadindo a pessoa, não com persuasão humana, mas com a palavra de Deus. E Deus quer que a gente faça isso. Olha que tremendo versículo, eu vou ler o versículo agora. Hebreus 3:13. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo todo, mas no dia que se chama hoje, ou seja, hoje é hoje, amanhã também vai ser hoje, quando chegar amanhã, para que nenhum de vós se endureça pelo engano, pelo pecado, pela desobediência, pela violação de Deus. Ou seja, quando nós paramos de ter essa consciência do congregar, mano, é brecha, mano, tu vai ser compelido a buscar, porque a tua alma, ela tem necessidade de ser saciada, e você vai buscar lá fora o que você não está buscando dentro de você. Entendeu? Por que das raves, por que das coisas aí fora? É quando a alma fica sedenta de algo que vai suprir, você não nem percebe, porque a religião vai matando isso dentro de você. Você não consegue mais ter aquela essência. Pô, eu saí de uma instituição, mas eu vou continuar buscando isso, porque eu sei que não é a instituição que me dá isso, não é um templo de pedra. O templo do qual Zacarias falava no passado é uma coisa, agora o templo que Jesus fala é outra coisa. Somos nós somos o templo do Espírito, então eu tenho que cuidar dele. Eu tenho que alimentar ele com a palavra. E é nesses encontros que a gente se estimula para isso. Ainda que quinzenais. Mas eu não posso ficar só nisso, eu tenho que buscar mais. Eu tenho que estar todo o tempo, né? Atos 17:30 fala, mas Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então, irmãos, isso é muito fácil. Como é que você vai reagir? Olha que tremendo que Deus colocou aqui essa noite. Eu quero esse Deus, mas a minha avó tinha religião tal. E vamos ser claros aqui. Nós moramos num país, habitamos num país cristão, um país laico, mas sabemos que, embora exista uma cultura religiosa, assim como tradição, já falei em outras ministrações, estamos aqui para poder denunciar as obras do mal, irmão. E tanto na religião católica quanto na religião evangélica, qualquer religião tem gente boa e gente má. Entenda que o fato dessas pessoas serem boas, a fé que elas professam nem sempre é a verdade da qual Jesus fala. Querendo pregar uma pseudo-teologia, dizendo que todos os caminhos levam a Deus, quando o próprio Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai sem passar por mim, mano. Eu sou o pedágio, e tu não tem que pagar nada, porque eu já paguei na cruz, é de graça. Só tem que crer. Então, diante dessa ótica, olha o que Jesus fala e aponta para as religiões. Escute aí. Aleluia. Apocalipse 18:4. João falando, o apóstolo.
Então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. A palavra é pesada, mas é bíblica. Não adianta você professar uma fé religiosa e lá está sendo pregada outra coisa que não seja a verdade que liberta. João 8,32: e conhecereis esta verdade, e esta verdade vos libertará. Qualquer outra coisa te aprisiona. E Deus manda sair, sai fora, sai dessa prisão. Porque não só eles que estão lá organizando, manipulando, isso é em todas as religiões, irmãos. Não estou falando de religião A ou B. Todas as religiões. Inclusive a minha, que eu professava antes de conhecer o Evangelho. Sai fora. E aí, irmãos, eu comecei a me aprofundar em Oséias 6,1. Venha, voltemos para o Senhor. Tu vê que desde o tempo lá de Zacarias, voltando ao Antigo Testamento, venha, vamos voltar para Deus. Ele nos despedaçou, mas Ele nos trará a cura. Ele fez a ferida, Ele vai sarar nossas feridas. Ele abre, Ele fecha. Oséias 6,6. Eu quero que vocês me amem. Deus falando na boca dos profetas. Tudo que eu quero é que vocês me amem. E que não me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, velas, incenso, qualquer outra coisa. Eu prefiro que o meu povo me obedeça. É uma versão que eu peguei atualizada da Bíblia, nessa passagem tremenda de Oséias 6,6. E aí, eu vou para Eclesiastes 9, 10 a 12. O que as tuas mãos tiverem que fazer, escute cada um de vocês. Que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento. Não há conhecimento nem sabedoria no túmulo. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes, os cuidadosos, os cautelosos, nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Né, professores? Não tem prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos no laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Ou seja, a morte vai pegar todos nós de algum jeito. Faça aquilo que está nas suas forças, abençoe a tua família, tens o ministério, prega em tempo, em fora de tempo, insista, faça reuniões como essa, abra a tua casa também. Isso não é uma prerrogativa pastoral, isso está aberto, disponível para quem tiver o coração contrito, para quem tiver o coração voluntário. Quando eu abri a garagem da minha querida Arminda, eu não sabia o que eu ia fazer lá, meu irmão. Eu abri para fazer uma festa só, veio o pastor Ronaldo de São Paulo, alguns irmãos locais aqui, fizemos uma festa e dali não conseguimos parar mais. Eu abri a Bíblia e não sabia nem como é que eu ia ler, e Deus foi nos aperfeiçoando. Fomos confrontados por fariseus, saduceus e sabe mais seus que foram lá, irmãos. E Deus descortinava a palavra. Eu abri o livro Bíblia e estava ali a Escritura na minha frente para poder exortar aquele camarada. Então, peça a Deus humildade. Peça a Deus que você realmente seja abençoado nessa vida, mas tendo consciência que ela é transitória, que ela é efêmera. Portanto, no tempo que tu estiver aqui nessa vida, por maior que seja uma casa abençoada, confortável como essa, nós também tivemos o privilégio de ter uma casa abençoada, mas escute o que Deus quer que nós peçamos a Ele. Lá em Provérbios 30, versículos de 7 a 9. 2 coisas peço a Deus que me dê antes que eu morra. Olha só. É um carro importado, irmão Jair? Uma Range Rover? Não. Escute. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Mentira, a gente sabe que João 8,44, Satanás é o pai da mentira. Mentira é o contrário, é verdade. Não precisa falar mais nada. Então, mantém-me longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Me dê apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria. Eu te deixaria e diria: quem é o Senhor? Eu me banco sozinho. Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus.
Então quando você pedir a Deus que te abençoe, irmão, peça a Deus aquilo que você precisa, porque Deus vai se agradar. Ele sabe, Ele conhece o teu coração. Quando você não tem o espírito de ostentar, quando você tem um coração renovado, a prosperidade vai automaticamente te alcançar, porque Deus vendo graça no teu coração, ainda que seja para dar um copo d'água para o teu amigo, para o teu vizinho, Deus vai te dar infinitamente mais, além daquilo que tu pede ou pensa. Então quando nós temos esse coração contrito, reto, né? E aí eu encerro em Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale. Nada. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Vocês sabem que no Senhor, o trabalho de vocês não é inútil, não é em vão. Quando você entender que o propósito de Deus, ao permitir que nós passemos por tribulações, é para nos aperfeiçoar, provar nosso caráter, nos moldar e ver o que tem dentro do nosso coração, você vai perceber que os vínculos que você tem ainda nos seus antepassados, justificando a tua postura religiosa, não, eu tenho essa religião porque minha avó era assim, porque meu pai era assim, você não vai mais compactuar com o erro deles, vai continuar amando eles, mas vai ter uma postura diferente segundo o Cristo. E Deus vai te usar com sabedoria para continuar amando e ensinando eles. Porque não pense em você, irmãos, que você compactuando com o pecado, só para agradar a pessoa que você ama, você vai estar edificando a vida dela. Não são dois, um cego guiando o outro. Ambos vão para o abismo. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, e você se permite ensinar segundo os seus ensinamentos, não segundo aquilo que você tem como presunção do conhecimento da verdade, mas a palavra que é a verdade, e você é instrumento dela, ainda que no primeiro momento entristeça o teu parente, entristeça o teu familiar, e aos pouquinhos ele vai vendo em você o fruto deste arrependimento, o fruto dessa busca, aí ele vai querer saber que negócio é esse. Aí ele vai querer participar da reunião do cordão. Vem cá, adiciona meu nome no Face aí. Como é que a gente faz para falar com esse careca? Qual deles? Pode ser esse aqui ou esse? Aquele magrão também, irmão. Pode falar com o André. Pode falar com a pastora Denise. Amém? E de repente eu gostei daquela senhorinha, é tão querida e simpática, que leu aquele versículo de Galo. Pode falar com ela. Todos nós aqui somos um cordão de 3 dobras. Ah, mas aquele de camisa verde me tocou muito. Fala com Batatinha, aquele tem testemunho para dar e vender, irmão. Aquele já teve não sei quantos infartos, está aí de teimoso, porque Deus quer que ele persevere na terra. Aqui um que não tem mais estômago, tirou a próstata, tem marca-passo e toca trompete, como você viu aqui. Não pensa que o som do trompete dele é playback, é ao vivo e em cores, irmão. Entendeu? Porque ele entendeu que aquilo que Zacarias falou, que os salmistas falaram, que todos os profetas, os apóstolos, se arrependam, busque esse Deus. Irmão, se você parar, a conversa chega a ser uma ladainha, é repetitiva, e o povo não entende porque o coração está empedrado. Mas que nessa noite você possa dar lugar a Deus. Encontre um espaço nessa soberba, nessa arrogância, e permita, eu vou dar uma chance para esse Deus. Bem assim, deixa ele começar a operar. E tu vais ver ele manifestando sinais, prodígios e maravilha, porque ele tem prazer em se revelar até para quem é incrédulo, para que o nome dele seja glorificado na tua boca, meu irmão, na tua boca, meu irmão. Esta é a mensagem que Deus colocou nesse meu coraçãozinho, esse dia 2 de outubro de 2019, em mais uma reunião do cordão. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as misericórdias, infinitas consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós. Damos por encerrado este culto em mais uma reunião do cordão. Graça e paz do Senhor a todos. Amém.